Bom dia, hoje são 4 de julho de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Isto É, desta semana. Revista Isto É, desta semana. Datada do dia 1º de julho de 2020, número 2633. E aqui, na página 13 desta revista, mais um erro de língua portuguesa. Vamos aqui, página 13. Aqui um artigo do jornalista Marco Antônio Villa. E o artigo dele, Adeus Bolsonaro. Adeus Bolsonaro. E aqui, mais um erro de língua portuguesa. Então vamos aqui. Vou aí aproximar de você o texto da revista que contém o erro de língua portuguesa. Vamos aí. Então você vê isso aí, ó. Estamos assistindo, e aí é quase no sentido de simplesmente observar a crise mais aguda da história republicana. Então você vê aí esse verbo, veja bem, o verbo assistir. Aí diz, estamos assistindo, e aí é quase no sentido de simplesmente observar a crise mais aguda da história republicana. Então o texto direto seria assim, como está aí, ó. Estamos assistindo a crise mais aguda da história republicana. Eu estou tirando essa oração aí que está intercalada, que vem entre outra oração. Então você vê esse verbo assistir. Muito cuidado com ele. O verbo assistir, no sentido de observar, no sentido de presenciar, de observar, esse verbo, como está aí, exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa e não alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de presenciar, exige a preposição a. E ele está nesse sentido aí, no sentido de assistir, presenciar, observar, etc. Então aí haveria uma crase obrigatoriamente antes da palavra crise. Você vê aí, ó. Estamos assistindo a crise. Esse a aí antes de crise seria com crase, porque seria a preposição a exigida pelo verbo assistir, mais o artigo feminino a da palavra crise. A crise. Então, preposição a, exigida pelo verbo assistir, mais o artigo a de crise, apenas um a com acento grave, indicando a crase, que é a preposição a mais o artigo feminino a. Então, aí deveria haver crase antes da palavra crise, e não há. Daí o erro. Fiz um quadro com mais exemplos para você fixar melhor esse conhecimento. Veja aí o quadro. Verbo assistir. No sentido de presenciar, ele é transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. E a preposição é a preposição a. Esse verbo assistir. Em outras situações, ele pode ser transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Mas nesse sentido de presenciar, de ver, de observar, então ele pede a preposição a. Então vamos aí ao exemplo da revista correto. Seria assim. Estamos assistindo, e aí é quase no sentido de simplesmente observar, a crise mais aguda da história. Veja aí, ó, antes de crise, crase,
porque é a fusão da preposição a exigida pelo verbo assistir, mais o artigo feminino a da palavra crise. A crise. Então aí com crase. Outro exemplo. Ontem assisti ao filme. E não ontem assisti o filme. Não. O verbo assistir, no sentido de presenciar, observar, esse verbo é transitivo indireto. Pede um complemento com preposição a. E aí está a preposição. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, ontem assisti ao filme, o correto. Outro exemplo. Assistiremos amanhã à novela. Olha aí, com crase. Por que com crase? Porque o verbo assistir aí está no sentido de presenciar, de observar, de ver. Assistiremos amanhã à novela. Assistiremos a quê? Olha a preposição a exigida pelo verbo assistir. E a palavra novela aceita o artigo a. Você diz a novela. A novela. Então, novela aceita o artigo a. Então, a preposição a exigida pelo verbo assistir, mais o artigo feminino a de novela, a mais a, é igual apenas a um a com acento grave, indicando a crase. Porque aí existe a preposição a e o artigo a. Outro exemplo. Você assistiu ao jogo é o correto. O errado. Você assistiu o jogo está errado. Você assistiu ao jogo está certo. Olha aí a preposição a. Assistiu ao jogo é o correto. Porque o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Entendeu? Quem assiste, assiste a algo e não assiste algo. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.